Olá, voltando aqui para a segunda parte do Vamos Falar sobre Canabidiol. Eu, Priscila, psicanalista, a Thaís, consultora de canabidiol, mãe de uma criança autista, como ela falou pra gente, contou um pouquinho da história dela, de como ela chegou no canabidiol. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que é o canabidiol. Né? No finalzinho eu ainda comentei, assim, existe ali, né, aquele mistério, aquele, né, o saber popular de que canabidiol e cannabis é a mesma coisa, né? Então, assim, vamos lá, Thaís, qual é a diferença entre canabidiol e cannabis? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que cannabis é a planta. Então tá, eu tenho a planta cannabis. Essa planta, ela vai ter caule, ela vai ter folhinhas e ela vai começar, quando ela entra na fase de floração, ela dá flores. Então eu sempre falo, esquece aquela imagem que você tem do prensadinho marrom, negócio lá, não sei o que, né, que o pessoal usa, né, que você até comentou do recreativo. Esquece, não é isso. A flor é linda, coisa mais linda do mundo, cheirosa pra caramba. A gente podia ter trazido, né? Vamos pensar aí nos próximos se a gente poder mostrar. Eu posso até mandar umas fotos, aí se o canal quiser, deixa eu só. Se vocês quiserem ver uma foto. Isso, aí você imagina uma flor. Essa flor, ela vai ter umas estruturas chamadas tricomas. Que eu falo assim, que quando você vê a flor já na fase final, é como se fosse, ela tivesse uma neve nela, ela tá grudenta até o negócio gruda. Isso são os tricomas. Então, canabidiol, THC e outros canabinoides estão ali, nesse tricomezinho. Por isso que eu falei que a folha em si não tem nada. É a clorofila que você disse. É a clorofila. Porque o segredo do negócio é isso, o canabinoide, né? O canabidiol é um canabinoide. O THC é outro canabinoide. E existem vários tipos de canabinoides, né? Um terceiro que o pessoal está começando a entender agora é o CBG. Tem também o CBN. Também tem, deixa eu ver, THCB. Eu achando que é investimento de banco isso aí. Sim, tem muito, olha, tem muito. Então, e cada um deles tem sua particularidade. O pessoal tem muito medo do THC, né? Porque é o que dá o barato. Por quê? O THC é a substância psicoativa. É ela que vai lá no seu cérebro mexer. Mas, quando a gente está falando de tratamento medicinal com óleo, para você ter uma noção, quando você vê aquela pessoa fumando baseado na rua, a quantidade de THC que tem naquele baseado geralmente é em torno de 20%. Um óleo de canabidiol rico de canabidiol que tenha THC também, o THC o limite legal é 0,3. E no máximo você encontra algumas empresas que tem 1%. Então, daí você já tira que não, você não vai ficar chapado tomando óleo, né? Tanto que muitas pessoas que fazem uso é que a gente não usa mais o termo recreativo, usa-se uso adulto. Uso adulto. Né? Vamos lá, uso adulto. Por quê? Porque quem faz esse uso fumando tem que ser um adulto, né? Então, pressupõe-se, né? Pressupõe-se. Pra pessoa ser uma pessoa adulta, né? Fazer as coisas certinho. Assim, então, que ela não fez isso sem pensar. Isso. Adulto. Um adulto não pode sentar hoje, uma sexta-feira, sentar num bar e tomar uma cerveja? Assim, também ele pode sentar e acender um baseado. Qual que é o problema? Nenhum. Não tem nenhum problema. Ah, mas é porque baseado é porta de entrada. Não é. Já se provou que é o álcool. Já é provado. Não existe isso. A maioria das pessoas que se dizem em outras substâncias... Ah, mas é que... aí sempre vem um falar... Calma, que aí você vai estar acabando com o discurso das mães, hein? Não, pois é. Não, mas é um discurso que aí sempre vai ter alguém que vai falar, mas eu conheço um vizinho que o primo do tio, do sobrinho... Sempre assim, a pessoa nunca é direta. Eu falo, gente, se a pessoa se vicia em cannabis, ela se vicia em bebida... Ninguém fala, né, do tio que era alcoólatra, do pai que era alcoólatra. Não, o álcool ninguém mexe. O álcool. Não, é divertido, né? E daí, o bêbado na rua, aquele tiozinho que tá caído, nossa, vira meme, né? Ninguém fala, nossa, olha, essa pessoa tá numa situação vexatória, né? Não, e aí você diz, então, que a porta de entrada é o alcoolismo. É o alcoolismo. Se você pega os viciados, já teve vários estudos e já provou-se. Ó,
Pessoas que entram no mundo do crack, primeiro, são pessoas que geralmente têm algum problema na estrutura familiar, que recorrem a uma substância para aliviar a dor que ela está sentindo, aliviar o que ela está passando e quer sair da realidade. Estou numa realidade que eu estou sofrendo. Se eu vou começar a usar uma substância que vai me tirar dessa realidade, e geralmente é o álcool. Começa a beber. Lógico, depois de um tempo o álcool já não supre essa necessidade da fuga, aí ela vai para uma coisa mais pesada. Mas o uso de drogas é simplesmente uma fuga. Porque tem alguma coisa, a pessoa não quer encarar alguma coisa. É um ambiente familiar, é ela mesma, é a vida, tem alguma coisa. Então tá. Então, assim, são coisas muito distintas, né? Tudo então, a gente não vai ter aí uma pessoa falando que vai fazer uso adulto do canabidiol. Não. Ou pelo menos não deveria. E olha, mas assim, você pode fumar também o canabidiol, porque se você pega uma semente rica em canabidiol, você tem. Só que a pessoa não fuma porque não chapa, né? Porque a questão é do THC, ficar chapado. O canabidiol não é psicoativo. Não é psicoativo. Não é psicoativo. As pessoas também confundem muito. Ai, mas é porque eu queria, mas o meu médico falou que não posso usar porque eu tenho um transtorno tal. Mas o canabidiol não é psicoativo, porque a gente tem 3 tipos de formulação, tipo de uso do óleo. É só você não usar nenhum que tenha THC. Mas assim, a pessoa que usa... Desculpa, eu também sou leiga e vou perguntar, porque eu acredito que muita gente deve ter essa questão também. A pessoa que vai e fala assim, não, mas eu vou usar o canabidiol, que é para dar uma relaxada, ficar mais mole. Que é aquela pessoa que às vezes usava o cannabis, né? Eu só quero trocar minha cannabis pelo canabidiol. Difícil ela ficar feliz, viu? Porque ela vai sentir a diferença. Dá. Tem pessoas que, por exemplo, elas usam a cannabis fumada e vê que já é um exagero. Fala, caramba, todo dia eu tenho que fazer isso. E aí vão atrás do tratamento e falam, porque eu quero parar de fumar todo dia. E aí a gente... Então, até para parar de fumar o vício, sim, né, da cannabis. Isso, a questão da necessidade, sim, se usa o canabidiol. Vai ser igual? Não. O canabidiol, ele ajuda a relaxar, ele é ansiolítico, né? Ele tira a ansiedade. Então, sim, às vezes a pessoa até pode falar, nossa, eu fiquei chapado com o canabidiol. Não, é porque ele é um potente ansiolítico. Então, ele tá tirando a ansiedade, por isso que você tá sentindo o seu corpo mais relaxado. Tudo. Bom saber, porque assim, já aconteceu comigo, por exemplo, de me oferecerem, né, uma roda de pessoas que quer o canabidiol aí embaixo da língua e tal, como se fosse cannabis. Assim, eu que não dou conta de cannabis, tive péssimas situações, então já vi que não é para mim. Então eu olhei com o mesmo olhar, né, da cannabis, não é para mim. Porque assim, uma coisa que é errado, né? É porque, toma cannabis. Que cannabis? Tipo canabidiol. Tá, mas o que tem nesse óleo? Tem quanto? Conversando com você, eu vi que não é por aí, né? O quê? Porque assim, também as pessoas elas perguntam, o meu médico prescreveu o canabidiol. E tá. De quanto? E você disse, falou com você? Por quê? Várias. Muitas pessoas... Qual canal que elas chegam para você? Pelo WhatsApp e pelo meu Instagram também, né? Eu tinha um outro que, por questões burocráticas, né? Por falar de canabidiol não é um assunto que o Instagram goste muito, que acabou caindo. Aí eu tenho um outro Instagram. As pessoas vêm perguntar, ou então, alguém me conhece, olha, tem uma família aqui que falou do canabidiol, você tem como ajudar ela? E a primeira coisa que eu falo é, o que você tá tomando? Canabidiol. Tá, do quê? E sim, eu nunca vi uma pessoa me responder, não, eu tomo 40 miligramas de canabidiol full spectrum. Nunca. A pessoa não tem noção do que ela tá tomando. Ou o que tá dando. Não tem. Então, pode até ser, sim, então, que o médico receitou, que tem ali, né, uma validade na receita, né, que seja pro caso dela, mas ela não tem noção do que é. Ou você tá me falando que às vezes ela toma mesmo algo que... Não, assim, a pessoa... Não é pra ela. Ela também pode tomar algo que não é pra ela, mas ela não sabe. Porque, assim, quando a gente fala de óleo de canabidiol, eu tento exemplificar bem rapidinho. Um óleo de canabidiol, ele tem miligramas. Então, ele pode ter desde 10 miligramas por 1 ml a 200 miligramas por ml. Então, do que você está me falando? Não adianta a pessoa, eu tomo óleo de canabidiol 10 gotas. 10 gotas do quê? Do que? Entendi. Tá, entendi, tem a proporção. Tem a proporção, tá, vamos lá. Então, vamos lá. O seu frasco tem o quê? Tem 1.800, né? Tá, aí eu calculo. Então, você está tomando 5 gotas. Então, você está tomando, sei lá...
10 miligramas de canabidiol. Então, aí eu falo, olha, essa é a sua dose para você ficar sabendo. Você não está só tomando... Porque na próxima vez você já sabe. Olha, doutor, eu estou tomando óleo de canabidiol full spectrum, né? Eu já posso falar as diferenças daqui a pouco. E eu tomo a dose de 10 miligramas por dia. É isso que você precisa saber. Que nem quando você toma, sei lá, uma fluoxetina. Tá, eu tô tomando fluoxetina. Tá, mas de quanto? 50 miligramas? 100 miligramas? Eu tô tomando lítio. Tá, mas lítio de quê? 300? 450? Quantas vezes? 900 por dia? Então, é miligrama, né? Assim como os remédios são, né, mg, o óleo também. O óleo também. É a mesma coisa, tá? Você tá tomando? Tá, mas do quê? É um isolado? É um broad? É um full? Então me fala agora, o full, o broad, o isolado? Isolado, vamos lá. A gente tem 3 tipos de... Aliás, 4, né? De óleo 3 e mais as gomas, né? Que também existe o canabidiol em forma de goma, ou cápsulas. Mas, em geral, falando dos óleos, a gente tem 3 tipos, né? Os isolados, que é o que a maioria da farmácia vende. O que ele é? Ele pega só canabidiol, nada mais. Então, você tem ali na farmácia doses baixas, são para tratamentos de dose baixa, né? Porque o máximo ali 100 miligramas, e é caro de 100 miligramas. Então, os mais vendidos é 20 miligramas por ml, bem baixo, uma dose bem baixinha. Tá. Esses são os isolados. Então, nesse óleo eu só tenho canabidiol. Você tem um óleo full spectrum. Esse óleo full spectrum, ele vai ter rico em canabidiol, né? A gente fala, por isso que você usa esse termo, rico em canabidiol. Que você vai ter o canabidiol, você vai ter outro canabinoide junto, geralmente o THC, né? Aquela dosezinha pequenininha. Aí você também pode ter um CBG junto, um CBN. Você tem os terpenos da planta e você tem também os flavonoides da planta. E o broad spectrum, ele tem tudo isso, menos o THC. Então, entre os óleos mais usados são geralmente o full e o broad. Por quê? Porque a gente já sabe, né, os estudos dizem que o todo da planta, a planta em si, ela faz um negócio chamado efeito comitiva. Então, como que funciona o canabidiol no seu corpo? Isso é interessante. Vamos lá. Que é o famoso sistema você, todo mundo temos um sistema endocannabinoide. Ele recebeu esse nome por quê? Porque o cientista ele é um cientista de Israel chamado Rafael, com sobrenome não vou conseguir falar, não esquece. Esse cientista, ele estava lá em Israel e ele estudava, desde os anos 70, ele estava estudando a planta. Porque ele queria entender por que as pessoas fumam e ficam chapadas, o que tem. E ele começou a estudar. E um dia ele olhava assim, ele via os canabinoides, e ele via o corpo humano, e ele via semelhanças. E caramba, por que tem um canabidiol aqui? Ele tem um negocinho que parece muito com essa parte do cérebro que está faltando alguma coisa. E ele aí ele foi estudar o corpo, e ele deu o nome de sistema endocannabinoide em homenagem a cannabis. Por isso que a gente tem esse... Todos nós temos. Quer dizer, a estrutura física lembra. Sim. Entendi. Então a gente brinca que todos nós somos uma tem planta. Tem a sua plantinha. Todo mundo é uma planta. No você tem um endocannabinoide dentro de você. Porque tudo que você tem um problema no seu corpo é por quê? Porque esse sistema endocannabinoide está em desequilíbrio. Cannabinoide. Endocannabinoide. Endocannabinoide. Está em mim, está em você, está na Thaís. Sim. Tá em todo mundo, tá no bebezinho que acabou de nascer, tá em todo mundo, sim. Ele tem um sistema nosso que tem esse nome parecido com a cannabis, porque a pessoa... Eu tô louca pra chegar em casa pra pesquisar. É isso. Aí ele foi descobrindo a semelhança, ele falou, caramba, essa plantinha aqui tem um negocinho aqui. Aí ele descobriu o sistema de chave fechadura. Então, você tá com um problema de ansiedade, aí lá no seu cérebro tem uma partezinha que tá... A gente fala que a fechadura não tá trancadinha. Aí o canabinoide vai lá, que é a chavezinha, encaixa certinho onde está com probleminha. Aí dá o equilíbrio. O sistema endocannabinoide, ele é o sistema de equilíbrio do corpo. Isso foi quando? O Dr. Rafael? O Dr. Que época, mais ou menos, ele fez isso? Ele descobriu o sistema endocannabinoide nos anos 90.
Nos anos 90. Mas ele estudava a planta desde os anos 70. Ele foi um dos maiores estudadores. Israel. E ele é vivo ainda? Ele faleceu faz 2 anos. Faz 2 anos. Quer dizer, ele não vai chegar... Não, chegou a ver, né? Um pouco do fruto do canabidiol dentro do organismo, né? Sim. Dentro do sistema. Sim, Israel usa tratamento com canabinoide há muitos anos e tranquilo. Tá, e falando nisso, assim, como é que é, né, o canabidiol no Brasil? É isso hoje. A maioria das pessoas não entendem. Assim, eu vi que tem você, por exemplo, que teve aí esse bloqueio, né, de ter, né, uma certa facilidade, né, com a receita, tudo. De repente não tem mais. Se você conseguiu esse aval para produção em casa... Sim. Como é que você conseguiu esse aval? Porque não dá, né? Não. Dizem que vai acontecer daqui a 1 ou 2 anos, né? Talvez aconteça, né? Porque o STJ determinou que 40 gramas de maconha não é crime. Então, isso vai ajudar se a pessoa quiser plantar. Porque, assim, você tira as gramas, é bastante planta. Não é fácil. 40 gramas não é fácil de tirar, não. Você tem que ter um belo de um quintal. E a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas que eu conheço 2, 3 plantas no máximo. Poucas que conseguem ter um espaço físico. Porque ela precisa de espaço, né? Ela tem que ter espaço. Mas hoje você precisa... Você que passou por todo esse processo, né? Você aconselha a pessoa fazer a sua fazendinha? Ou buscar, né? Ir atrás da sua receita, do seu profissional, comprar... Então, eu falo pra pessoa que ela tem que fazer ela tem que colocar na ponta do lapisinho dela quanto que ela vai custar para ela cultivar. Então ela tem que saber tudo isso que eu já falei, que tem que comprar as sementes boas, que não é fácil. A dedicação, o estudo. Tem que estudar. Ela vai ter que saber germinar essa planta, ela vai ter que saber fazer o Eu tô perguntando isso dela. Justamente por isso, porque parece falando que é só plantar, não é alface. Não. Você pique, faz salada, come com tomate. Não é. Não, dá muito trabalho. Primeiro ela tem que saber. Eu acho que a primeira coisa que ela tem que estudar. Tem que estudar. Tanto que pro HC, né, o habeas corpus para cultivo, dos fundamental é você saber do que você está fazendo. Então você tem que ter um habeas corpus. E para conseguir esse habeas corpus, como que você faz? Para provar que você sabe? Primeiro que assim, é bom saber que eu não tenho uma autorização para plantar. Teoricamente, assim, eu sou uma criminosa. Abafa. Mas eu sou uma criminosa que o juiz deixa. Porque, assim, não existe autorização de cultivo no Brasil. Isso é muito importante. Eu vou lá pro juiz me autorizar. Ele vai falar, não, você tá louca? Não vou autorizar. O que tem é um HC. E que é o habeas corpus? É você chegar no juiz e falar assim, ó, no caso eu cheguei, juiz, é o seguinte, meu nome é Thaís, tenho meu filho assim, e ele faz tratamento com canabidiol. Como ele vai fazer a vida toda o tratamento, ficou muito caro para mim. Eu não consigo manter esse tratamento todo mês, é muito caro. Então, eu aprendi a cultivar. E aqui, ó, eu cultivei a planta, tá aqui a planta. E eu consigo cultivar, extrair, para fazer o óleo dele. Só que assim, eu tô fazendo isso pela saúde dele. Não tô fazendo porque eu sou uma criminosa, que eu tô vendendo, eu tô querendo enriquecer. Só quero plantar. Aí o juiz vai ler isso e vai falar, ok. Então, eu vou emitir um habeas corpus e vou falar assim, olha, querido delegado da polícia do estado, não sei o que, a Thaís está me contando aqui que ela tem maconha na casa dela, mas é para uso medicinal do filho dela. E como ela provou para mim que ela precisa disso, eu estou proibindo vocês de destruir as plantas dela. Vocês não podem chegar lá e destruir as plantas dela, você não pode chegar lá. Por lá. exemplo, se acontecer, alguém eu briguei com Thaís porque Thaís olhou torto pro meu gato. E aí eu assim, eu sei que ela planta maconha em casa e vou lá denunciar. Então vai vir lá a polícia e não vai poder fazer nada, porque você já tem um documento. Eles não podem nem ver as plantas. Porque a única pessoa que pode ver as plantas é o juiz que expediu o HC. Ele pode. Se chegar na minha porta, eu vou falar, olha, primeiro você não é juiz tal, fulano de tal. Então, eu não tenho obrigação de nem abrir a minha porta. Mas como eu sou legal, eu posso abrir minha porta. E porque eu te mostro, tá aqui a planta, mas tá aqui, ó. Você quer falar que o seu nome... o juiz falou que eu posso, tá aqui, ó.
Então, é para isso que serve o sim, habeas corpus. É para isso que serve o habeas corpus. Por isso também acontece muito de pessoas que ganham habeas corpus e perdem, porque a pessoa tem um habeas corpus, aconteceu numa associação, que eu não vou falar bem o estado, para não dar... O pessoal não vir para cima de mim, mas aconteceu isso. A pessoa tinha um habeas corpus pro filho dela, só que ela abriu uma associação e começou a plantar. Aí virou festa. Adivinha o que aconteceu? A polícia bateu lá, destruiu as plantas e o marido dela foi preso por tráfico de drogas. Então não é assim. Não é qualquer jeito. Tá aqui o HC. Eu tenho HC. Então, olha, Pri, vou aqui procurar aqui em São José uma fazendinha, porque eu vou plantar 100 plantas. Não. Eu tenho um limite. Eu até planto menos do que o meu limite. Então, eu posso plantar, ele dá X plantas. Eu atualmente planto até menos porque, como eu falei, eu não tenho espaço físico para isso. Mas eu tenho até. Ele vai falar, você vai plantar até 30 plantas. Então tá, se você der 30, tá tranquilo. Passou 31, mas já pode dar problema. E se você decide, não, vou pegar isso e vou dar para as pessoas. Não, porque eu não posso dar. Uma coisa que também me pergunta, então você pode extrair, você pode dar um pouco do seu óleo? Não, tá escrito que eu não posso doar para ninguém. Esse óleo é uso exclusivo meu e do meu filho. Não posso, eu tô com dó da Pri, a Pri não tá legal, vou dar para ela, não. Porque se acontecer alguma coisa com você, eu criminalmente sou a responsável. E a partir disso, Thaís, como é que apareceu a consultora de canabidiol? Começou como eu trabalho na área farmacêutica já há muitos anos, né? Eu comecei a estudar, aí começaram a vir as marcas, né? Hoje em dia, só em farmácia temos aí autorizadas 13 marcas, mas que você encontra mesmo umas 9, 10 marcas. Você encontra muita marca. Eu comecei a trabalhar, aí eu fui entender, essas coisas. Porque eu testei a marca de farmácia e não deu certo. E eu fiquei nessa de, por que o óleo da associação deu certo e a marca da farmácia não deu certo? Aí eu fui descobrir, essas são as diferenças. Eu comecei dando um óleo full spectrum, que tinha um pouquinho de THC, e hoje eu tô dando um óleo que é só de canabidiol, já não deu certo essa parte do tratamento. Aí eu comecei a conhecer as empresas, como essas empresas trabalham, e de onde vem esse canabidiol? Ele pode vir de vários lugares. Estados Unidos, da Europa, da Colômbia, Uruguai, Paraguai, tem muito lugar que faz a plantação, né? Que é liberado que as empresas façam o cultivo. Então eu fui descobrir, aí começou o boom dos óleos americanos. Peraí, agora me veio uma questão. Você falou que onde a plantação é liberada. No Brasil é liberada a plantação? Nenhuma. Não. E a gente tem indústria brasileira? Não. Não, a gente tem algumas farmacêuticas, mas aí é diferente. Me explica. Assim, as farmacêuticas, quando elas vão fazer a diluição, ela chama-se IFA. Ela pega o extrato pronto e leva para o laboratório e só dilui. As associações que tem aqui no Brasil, hoje em dia é um pouco mais, né? Deve ter umas que plantam 5 ou 6 mais ou menos. Como eu falei, elas não estão autorizadas. Nem a maior do Brasil, que fica no estado do Nordeste, ela tem autorização. Ela tem um habeas corpus que garante. Como indústria, assim não, como você... Como associação. Sim, porque a associação ela faz assim, ela vai plantar para um monte de gente e fala, olha... Aí chega no juiz e fala, então, eu vou fazer o remédio para quem está associado. Por isso que é associação. Entendi. Começou assim. Aí, pessoas se juntaram... 10 pessoas que precisam de cannabis, vamos abrir uma associação, porque aí a gente vamos plantar e vamos um HC conjunto para que todo mundo consiga tem um benefício. Tem benefício. Mas não é uma autorização, é uma proteção. Porque no Brasil não teve definição ainda das questões da cannabis. Não existe um cenário, não existe nada. É uma bagunça, é uma tremenda de uma bagunça. Você vai ter de um lado políticos falando uma coisa, do outro outros políticos falando outra coisa. Aí quem tem associação vai querer que a lei beneficie a associação. Quem tem loja de cultivo vai querer que a lei seja a favor de todo mundo plantar, porque assim ele vai poder vender os itens de cultivo. Quem tem um importado, não, vai querer de um jeito, porque os importados entrem.
E quem é da farmácia, a mesma coisa. Isso, eu ia falar, tem toda uma indústria farmacêutica que eu acho que está um pouco dolorida. Menos porque eles começaram a entender que, opa, aí tem alguma coisa e começaram a lançar produtos. Hoje temos... Não se pode com eles, junte-se com eles, então. É bem isso. Mas assim, a qualidade do óleo da farmácia é bem baixo. Muito baixo. Mas muito Essa é a baixo. procedência do óleo da farmácia, então... Tem uma empresa aí que o negócio é feio. Tem uma outra que nós temos aí. Você me comentou uma história, eu queria que você contasse pro pessoal aqui, do metal pesado. Né? Conta um pouquinho dessa história, né, desse paciente. Como é que foi isso? Desculpa, mas assim, até para as pessoas ficarem mais atentas, né? Porque pode acontecer com você. Muito. É assim. A gente tem 3 tipos, né? Esses 3 tipos de mercado atualmente, né? A associação, o da farmácia e os importados. Os importados ainda são o que a maioria das pessoas compram. Por quê? Porque eles têm uma qualidade maior. Não tem o que falar. Porque lá fora as coisas são muito mais avançadas que aqui. Você até comentou, como é lá fora? Tem canabidiol sendo vendido nessas lojas 24 horas. A Avon, a da Europa, tem uma linha de shampoo condicionador com canabinoides. Então, é assim, muito avançado. Aqui tá tudo muito lerdo. E aí a gente tem os óleos importados que deram um boom. Ainda são um dos mais vendidos. Só que assim, quando você começa a ter um boom de alguma coisa, sempre vai ter aquela pessoa, aquela empresa, aproveitar também esse boom para fazer um negócio. E qual que é o problema? A pessoa, mas eu vendo óleo barato. Eu vendo óleo americano barato. Geralmente o problema vem dos americanos. Porque que acontece? Lá nos Estados Unidos, qualquer um pode plantar. Alguns estados, óbvio. Basicamente, você precisa, se você for pra Califórnia, você planta onde você quiser. Você quer criar a fazenda Priscila de cannabis? Sem problema. Desde que você pague todos os impostos que eles querem. Então, para comprar semente, para tudo, eles cobram um alto imposto. Mas ele não tá nem aí o que você vai fazer com esse cannabis. Assim, a maioria não tá nem aí. Tipo, aí se você quiser colocar no mercado americano, ainda tem uma certa... peraí, como vamos fazer? Mas ainda tem dá pra burlar. Tem empresa que burla que eles colocam que é suplemento alimentar. Então, o FDA não vai ficar de olho em suplemento alimentar. Então, assim, ele fala que é suplemento alimentar, mas o paciente fala que é remédio, né? Tá. Aí tem isso. Aí acontece isso. Só que assim, você tem a fazenda. Você pode ter 2 opções. Você pode fazer essa fazenda muito bem, orgânico, sei lá, estufa de vidro para não ter contaminação de insetos, ter um laboratório para testar. Ou você pode fazer fundo de quintal. Um pouquinho pior, porque assim, a planta, a cannabis, tudo que você pôr nela, ela absorve. Tanto que existem lugares que, quando o solo está contaminado, eles plantam a cannabis naquele solo, porque a planta vai absorver qualquer coisa que estiver dentro daquele solo. Existe um jeito de você fazer limpeza de solo com isso. É maravilhoso. Então, existem empresas que vai fazer esse produto da forma mais barata possível. Então, ela vai usar um fertilizante com metais pesados, porque a planta pode ter problemas, né? Então ela vai usar um pesticida se der algum problema. E como eu falei, vai ficar tudo na planta. Aí você pega essa planta muito mal feita, cheia de contaminantes, cloriformes fecais. E você vende pra mim. A Thaís aqui vai vender canabidiol aqui no Brasil. Aí você vai, Thaís, essa planta aqui, você quer? Tá barata, né? Daqui. Aí eu extraio ela, né? Coloco no óleo para fazer extração e vendo aqui no mercado brasileiro. E boa sorte para quem fica. Porque assim, sem qualidade nenhuma, contaminantes. E aconteceu isso que foi um paciente do Rio Grande do Sul, que ele começou a tomar um óleo de uma marca. E por uma questão de trabalho, ele todo mês fazia testes de exames de sangue a cada 3, 4 meses, por causa da empresa que ele trabalhava. E um dos níveis de metais pesados dele aumentou. Aí ele chegou na médica e falou que a única coisa que eu estou fazendo é tomando canabidiol. Aí a médica, parou. E aí foi ver a procedência?
Você não tem procedência, né? O que a gente pode fazer para se assegurar é um negócio chamado COA. COA. O que é o COA? Ele quando você faz um lote de óleo, você lá fora é obrigado a mandar para um laboratório terceirizado. Aí você manda para esse laboratório. Aí esse laboratório vai lá, olha, tem isso aqui. Porque assim, você pode tanto ter um COA, que tem uma página, esse óleo tem canabidiol, atestado, acabou. A gente testou para Uma certificação. Uma certificação. Aí ele vai por lote, né? Então aqui, ó, esse lote, lote 01, tem aqui o seu COA, tranquilo. Aí você envia pessoas, às vezes a empresa tem até o COA, mas o COA é de 2 anos atrás, o lote não é o mesmo. Não é o mesmo. Tá certo, Thaís. Vamos encerrar por aqui esse episódio? Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro episódio do Vamos Falar um pouquinho mais de canabidiol.